Como é que é a sua conduta cristã? Quando as pessoas olham para você, elas enxergam a Deus, elas enxergam Jesus olhando você. Você já parou para pensar quais são as pessoas que se espelham em você e elas falam: olha, ali está um cristão, ali está uma pessoa que segue a Deus. O que que essa pessoa enxerga quando ela olha para você? Eita, eu vou te dizer que essa mensagem é para você escutar, porque foi uma fúria danada para começar a gravar esse vídeo. O áudio travou, aí começou a martelar aqui, aí o negócio não entrava no tablet. Olha, aconteceu de tudo. Ou seja, você tem que prestar muita atenção nesse vídeo, porque é para você. Só Deus sabe a dificuldade que foi para esse tablet estar na minha mão Glória a com essa Deus! conversa de hoje. E a hora que Tá a gente bom? ungiu tudo, o olhinho tava aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali no meio da. Tá ali, aqui, ó. A gente ungiu, se ungiu, orou, e aí o negócio não funcionava, e aí quando um áudio funcionava, o outro não funcionava, aí vamos começar, vamos, o tablet pifou. Bom, enfim, o microfone também pifou, mas vamos lá. Olha, conduta cristã. Conduta cristã. Como é que tá a E sua? para a gente poder conversar sobre isso, hoje eu vou ler a passagem, que é curtinha, né? Normalmente a gente não lê, a gente só coloca aqui embaixo, mas é uma passagem curta, tá bom? Que está ali em Filipenses 1, 27, 28, 29 e 30, que diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, e agora ouvis estar em mim. A gente vai falar hoje sobre essa questão de você estar em Jesus, Jesus está em você. E eu quero começar te dizendo o seguinte, que não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para gente, não é fácil para ninguém. Por que que eu comecei perguntando quem é que está olhando para você, como que você tem essa conduta, de que maneira você é um imitador de Cristo? Porque sabe o que acontece? As pessoas nos observam. Quando elas sabem que nós estamos nos caminhos de Deus e que nós somos servos de Deus, elas nos observam, às vezes até para nos julgar. Eu Ah, a conheço, maioria das vezes. eu conheço gente que já A foi, maioria eu conheço gente que foi para a igreja assim, tá? Olha, E é crente, então você faz isso, aquilo. Ah, mas ela é crente, fala desse jeito, desse jeito de outro. Ah, mas isso aconteceu com ela, imagina comigo, sabe assim? Essas coisas mas você sabe que pelo menos a pessoa está te observando e aí em algum momento você tem alguma ação que a surpreende. Exato. E aí aquela pessoa pensa, olha, isso aí é ser cristão. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente acaba surpreendendo negativamente, sabe? Eu tenho certeza que você tem alguns momentos nas suas atitudes que você não é um imitador de Cristo, tem alguns momentos nas minhas atitudes que eu também não sou. E é até legal porque a gente tem outras pessoas do lado, porque um lembra o outro. Né? Muitas vezes já aconteceu comigo de eu estar querendo fazer uma coisa e a Tati fala assim, amor, não é assim. Você não está agindo como Deus gostaria que você agisse. Né? Exatamente. E aí é bom porque quando você tem, né, pessoas de Deus do seu lado é mais fácil. Porque quando você está com pessoas que não estão nos caminhos de Deus ainda, é mais difícil, porque as pessoas elas incentivam seus comportamentos ruins. Mas eu acho que o que mais que pelo menos sinto no meu coração de falar no vídeo de hoje sobre conduta cristã é o que é uma conduta verdadeiramente cristã. Porque é muito fácil a gente falar da boca para fora que tem uma conduta cristã, mas o que Deus quer, o que eu sinto no meu coração que Deus quer falar aqui hoje, de novo, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe nada, a gente só está trazendo aqui Eu acho que esse uma podia ser palavra até o pra nosso você. bordão, né? A gente não sabe nada. A gente verdade. fala muito A gente isso. fala isso. Sabe por que que a gente fala isso? Não é assim, não é uma falsa modéstia, não, tal. É porque a gente está aqui conversando com você sobre a Bíblia, sobre as coisas que a gente fala entre a gente no dia a dia, sobre as coisas que a gente gostaria que você aprendesse, mas a gente está disposto a ouvir você de volta, porque às vezes você vem com uma coisa super interessante para falar pra gente, escreve nos comentários, a gente aprende com você. Então, a gente vai sempre dizer isso, a gente não sabe de nada, porque a gente não é dono da verdade é Deus. É. Mas assim, tem coisas que a gente precisa falar e ser um pouco mais duro. E por quê? Para tentar impactar algum tipo de comportamento. Porque de um tempo para cá eu venho entendendo que o que Deus quer de verdade nossa é uma santidade. São pessoas
que são santificados, que realmente não têm um comportamento que se desvia em quase que momento algum. Nós somos todos pecadores, somos todos, né, nós erramos, nós somos humanos, mas o que a gente tem que sempre tentar perceber é nas mínimas coisas qual é a nossa conduta cristã. Eu vou te dar um exemplo. Alguém vai falar para você, olha, Tati, vamos marcar um compromisso tal dia e tal hoje, tal agora, tal hora. Tá bom, aí você marca e tal, chega na hora, você não quer ir. Você não quer ir. Só que você vira para ela na resposta da mensagem e fala assim, então, não tô me sentindo muito bem hoje, ou então meu filho teve febre, ou qualquer outra desculpa. É isso que eu quero pegar aqui, nos mínimos detalhes. É você virar para a pessoa e falar assim, olha, eu admiro você, eu gosto muito de você, mas de verdade, hoje eu não tô com vontade de sair de casa. Eu não tô afim de ir, eu não tô afim de falar sobre isso, eu quero fazer alguma outra coisa. Fulano me deu uma preguiça, né? Preguiça, vamos falar outro dia? Eu vou mostrar um exemplo pra você também. Um amigo me pediu pra fazer um favor pra ele e passou o tempo. E aí o Bruno me lembrou, você precisa fazer aquele favor pro Ricardo que você não fez, tal, era gravar um vídeo e tal. Pra ele, falei, putz, é verdade, não fiz. Aí mandei um áudio pra ele e falei assim, olha, Ricardo, é o seguinte, eu esqueci. Eu não lembrei mesmo, fugiu da minha memória, fugiu da minha cabeça, eu não me lembrei, mas eu vou fazer pra você agora. E aí ele me respondeu, sério, é muito bom isso, ouvir as pessoas falarem a verdade, porque geralmente as pessoas inventam desculpas e você simplesmente falou que esqueceu. Ah, Tati, mas você sempre foi assim? Eu sempre falo as coisas assim? Não. Mas toda vez que eu vou orar sobre isso, eu falo assim, Senhor, coloque luz às minhas sombras. O que eu preciso melhorar? São camadas que você vai tirando, não é? Então pensa, quais são as mentiras que você conta para você e para as outras pessoas que não te deixa atingir essa conduta cristã santificada? Quais são? Às vezes é mentira grande, às vezes é aquela mentirinha pequenininha de desculpa de celular, mas tudo é mentira, né? E o pai da mentira é Satanás. Então, comece a pensar, Tati, frescura, imagina, mentirinha ou outra, também não vou magoar as pessoas. Você não magoa as pessoas se você fala com amor. Você não precisa falar com grosseria, você não precisa falar com maldade, não é nada disso. Se você fala com amor, esqueci, eu não quero ir, não tô afim, tô com preguiça. Começa a tirar isso da sua vida, você vê como vai ficar mais leve? A gente tem um amigo que fala assim, que quem não mente não precisa ter boa memória. Isso acontece. A Tati falou assim, ela nem sempre foi assim, né? Eu também nem sempre fui assim, né? Eu já passei por vários problemas na minha vida. Eu queria que você entendesse o seguinte, se fosse fácil, se fosse natural do ser humano, chamava conduta humana. Né? Mas chama conduta cristã, sabe? É você ser um imitador de Cristo. A gente tem que, todos os dias, você tem inúmeras oportunidades, todos os dias. Você tem inúmeras oportunidades de escolher ser um imitador de Cristo, sabe? Todos os dias, todos os momentos, assim. E eu me lembro um momento em que Tati e eu fomos fazer um retiro na igreja, e lá estava falando muito sobre essa coisa da mentira, né? E a gente estava lendo um livro sobre isso, e a gente resolveu que a gente tinha que falar todas as verdades, e a gente joga muito aberto um com o outro, a gente fala tudo um pro outro, as coisas todas, e a gente ainda tinha coisas que a gente tinha que contar. São camadas. Sabe? Exatamente, são camadas. São camadas. E aí, de novo, pensa aí no seu relacionamento, na sua vida sexual, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com a igreja. Porque é isso, é a camada mais externa, que você fala, porque às vezes você pode pensar assim, eu pensei quando eu me batizei, por que eu não seria salvo? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa que mata ninguém, que rouba, eu sou uma pessoa boa. Mas aí pensa nesse boa, agora vai uma camada mais profunda, tira essa camada que todo mundo que está ouvindo aqui tem, tira essa camada, vai um pouco mais abaixo disso e pensa que passo que você tem que dar para ficar cada vez mais santificado. Receber o troco a mais do mercado? Devolve. Então, tem uma amiga nossa, Nathalie, que fala assim, você pegou o ovo no mercado, quebrou na sua mão, você não bota na prateleira. Você paga por aquele ovo que você quebrou. Sabe essas mínimas coisas? Tati, mas isso é ser Caxias. Isso é ser muito cabeça fechada. Né? Olha, se você começar a ver por um lado de você ter conduta de Cristo, isso é o óbvio. Cristo não pegaria um troco a mais. Cristo não deixaria o ovo no mercado.
aquela coisinha boba, assim, mas que não acontece se você começa a se santificar. E, na verdade, quando você começa a orar, Espírito Santo, ora, o Espírito Santo, me traga luz, me aponte o que não é cristão. E começa a te incomodar. Tem músicas que começam a te incomodar, tem filmes que começam a te incomodar, tem atitudes que começam a te incomodar, assim, grandemente, e que você não consegue fazer sem ter um remorso enorme depois daquilo. Então, aí que começa a santificação do E sabe o que acontece também, amor? Tem muita gente que queria ter uma intimidade maior com Deus. Às vezes a pessoa queria ouvir melhor a Deus, queria sentir mais o Espírito Santo falando com ela. E Deus também quer isso com você, sabe? Não é só você que gostaria, Deus também gostaria de ter isso com você. Mas esse tipo de pecado, esse tipo de conduta que não é a conduta de Cristo, vai criando umas barreiras, sabe? Os seus olhos espirituais vão ficando fechados, os seus ouvidos vão ficando fechados, você vai criando essas barreiras pouco a pouco, e você gostaria de estar mais perto de Deus, você gostaria de ter uma intimidade maior com Ele, gostaria que Ele falasse com você, gostaria que o Espírito Santo tocasse no seu coração, mas você fica criando essas camadas. Isso é muito ruim, sabe? E o que a Tati falou, que a gente começa a ser incomodado, é o seguinte: primeiro você escolhe, né? É sempre uma escolha. Então você escolhe ter uma conduta cristã, você escolhe seguir os exemplos de Jesus, né? Mentira, por exemplo, é um desses exemplos que a Tati estava falando que a gente tem que cortar. Você escolhe, você vai criando o hábito, o Espírito Santo de Deus vai te purificando paulatinamente, pouco a pouco. Em alguns momentos isso aqui vai ficar claro. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo televisão e eu estava esperando começar uma série, ia estrear uma série nova e tal. E aí estava passando a propaganda daquela série, ia começar na semana que vem, e aí eu escutei aquela voz do Espírito Santo falando comigo: essa não, essa você não vai assistir. Olha só, eu nunca achei. Foi a primeira vez que eu me dei conta, mais claramente, assim, de que Deus não queria que determinadas coisas entrassem dentro de mim. Sabe, entrassem na minha mente, entrassem dentro de mim. Deus não queria que eu assistisse aquilo. Eu falei, caramba, olha só. Aí eu até pensei, se eu contar isso para algumas pessoas que me conhecem há muitos anos, vão falar que eu estou virando crente talibã. Eu lembro que um colega falava isso. Fanático religioso. Fanático sai religioso. Dessa, entendeu? Sai dessa. Se você entrar nessa, é isso que Satanás quer. Ele quer que você pense assim, que se você tiver uma atitude reta, correta e santificada nos caminhos de Deus, você vai virar um fanático religioso. Mas quando você começa a fazer isso, a vida começa a ficar tão leve, começa a ficar tão mais fácil. Então, você não carrega os pesos do pecado, porque o pecado começa a pesar. É isso que o Bruno falou, começa a te trancar para que você não consegue se conectar com Deus. E você não consegue viver o reino de Deus aqui na terra. Você não consegue ter as abundâncias de saúde, prosperidade, amor, alegria. Por quê? Porque o pecado vai formando essas camadas, vai tirando você da proximidade de Deus. E eu lembro que quando a gente fez um retiro na igreja também, que a gente falou as verdades todas que precisavam ser ditas e tal, e choramos, aqueles retiros que você chora, quando você pensa que não tem mais para chorar, você chora mais um pouquinho. Eu saí de lá e conseguindo ouvir muito mais a voz de Deus. E eu tenho certeza que se você está aqui assistindo a gente, se você já teve alguma experiência dessa, você sabe o quanto é lindo isso. E a gente pede para isso acontecer o tempo todo. Não sei você, mas eu oro sempre assim. Deus dá experiências sobrenaturais, abre os meus olhos espirituais, me faz ouvir sua voz, me faz... Qual que é o seu querer para a minha vida e tal. Se você tem essas barreiras, esses ruídos de comunicação, como é que você vai receber o reino? Como é que você vai viver o reino? E viver o reino é isso. É você de verdade se incomodar com coisas que a maioria não se incomoda. Muito pelo contrário, que todo mundo fala pra você que é normal. Todo mundo fala pra você, tudo bem, uma vezinha ou outra. Tudo bem. Eu lembro que a gente foi... Tô falando bastante desse vídeo hoje, mas tudo bem. Eu acho ótimo. Sabe o que ela falou? Quando a gente tava começando o vídeo, ela falou assim, amor, você vai falando aí e tal, não sei o quê, e de vez em quando eu vou complementando. Vou falando uma coisa ou outra, tal, não sei o quê. Ainda bem que de vez em quando ela tá complementando, né? E esse assunto é muito importante. Porque eu falo assim, mãe, eu vou viajar pra minha mãe, vou até falar baixo que ela tá aqui em casa cuidando dos meus filhos. Eu vou viajar pra Argentina pra um congresso da igreja, era um congresso de batalha espiritual. Pra minha mãe falou, filha, pelo amor de Deus, você vai viajar fora do país? Fora do país pra essas coisas de igreja? Se eu falasse pra ela que ia fazer algum curso na minha área de trabalho, na área de saúde, ou até que ia ver um show de algum cantor internacional, talvez ela me estranhasse, porque é normal, né? Mas quando a gente fala que vai fazer isso pra Deus, sério? Você vai fazer tudo isso? Que exagero! Que coisa, muito exagero. Não, vou passar
vou jejuar, ou vou fazer as minhas orações na madrugada. Ai, que exagero. Não é exagero. Tem muita gente que acorda de madrugada para fazer exercício físico, se mata na academia, mas também não acorda para fazer as coisas de Deus. Então, começa a pensar, e assim, antes de ficar com raiva de mim, começa a pensar por que você está assistindo esse vídeo, por que a gente está falando isso aqui? Porque Deus quer pessoas cada vez mais santificadas no caminho dele. Não é conduta cristã, mais ou menos, meia boca, cafezinho morno, igual no filme Guerra, o Quarto de Guerra. No filme Quarto de Guerra, a mulher serve um café, depois a gente vai dar dicas de filmes aqui. E assim, amor, sem querer te cortar, mas já te cortando, não existe nenhuma pessoa que vá parar para assistir o vídeo que a gente está gravando hoje, que a gente está falando sobre essas coisas, e que não tenha nada para melhorar. Sim, não tem nada para melhorar nos caminhos de Deus. Começar por nós dois. Assim. Não tem ninguém que não tenha nada para melhorar. E a gente está falando, inclusive, que não é para você não viver a sua vida. Sei lá, se você é uma pessoa nova, por exemplo, eu vou ler uma passagem aqui que vai cair bem assim, para você que está lá em 1 Timóteo, que diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Deus tem uma coisa muito diferente para a gente. A gente foi, às vezes, educado a achar que não, que isso era só para algumas pessoas, né? Eu me lembro quando a gente foi fazer o nosso casamento e a gente falou que não ia chover, e choveu todos os dias do mês, menos no dia do nosso casamento, e foi um dia lindo, lindo. E eu comentei com a pessoa que estava organizando o casamento e falei assim que não ia chover, e ela, qual que é o plano B? Eu falei, não tem plano B, não vai chover, a gente está pedindo todos os dias a Deus, por isso não vai chover. E aí eu falei assim, olha, sabe o que acontece? Deus é meu vô, né? Aquela brincadeira que eu sempre faço, tal. Eu falei, Deus é meu vô, ele cuida de mim, assim, igual um vô cuida do neto, até mais do que pai e tudo. Aí ela comentou assim, mas é porque às vezes ele está ocupado cuidando de vários outros netos também. Cara, isso pra gente. Aquilo me deu uma raiva, você não tem noção, assim. Aí eu falei, é o seguinte, essa é a última vez que a gente conversa sobre isso, não vai chover. Sabe? A gente já não tinha plano B, porque a gente estava orando. Não tinha, sabe o que é isso? É quando porque você tá orando, eu sei que Deus tem pra gente o melhor. Exatamente. Né? E isso é viver o reino. Entendeu? Vou contar a história do café daqui a pouquinho. Mas isso é viver o reino. Aí a gente foi fazer um evento em São Paulo, que era um evento, né? Eu trabalho com exercícios visuais, então era um evento que precisava ser do lado de fora, lado externo. E as pessoas já organizam meus eventos há uns 3 anos. E eles chegaram para mim, aí, plano B para chuva? Aí eu falei, não, tá certo, não é não. Aí eu lembro que algum tipo de comentário surgiu, tipo assim, essa aí é crente, ou essa aí é filha de Deus, essa aí Deus cuida, sabe? Assim, é tão bom, essa aí Deus cuida. Não, ela não vai chover porque eles estão orando, tá tudo certo. É lógico que isso não quer dizer que Deus vai realizar todos os desejos. Deus não é o gênio da lâmpada mágica que faz todos os seus pedidos. Mas você tem certeza de que quando você vive o reino, você consegue viver essas bênçãos na sua vida. Você consegue viver aqui nesta terra com menos peso, menos problemas, né? Menos essas coisinhas que te atrapalham. Muitas vezes elas são dissolvidas quando você pega essa identidade de filho de Deus e essa identidade de ter uma conduta cristã santificada. Antes da gente passar para um tópico que tem a ver com isso, tem um louvor que a gente toca na igreja, geralmente nos dias de ceia. Porque o que é a ceia? A ceia é você pedir perdão pelos seus pecados e tudo começa aí. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, que você lembrou de algum pecado, porque às vezes a gente esquece, de verdade a gente esquece. A gente coloca na caixinha ali dos pecados esquecidos por nós, mas que a gente nunca pediu perdão, e não nunca é só fez esquecer, nada. não. Sabe o que acontece? Às vezes você cria o hábito e você não sabe que aquilo ali é errado, porque você cria o hábito de agir daquele jeito. Eu lembro que a gente estava conversando esses dias, lembra na época que a gente tinha essas mentirinhas? Mas pra gente era normal, agora não, agora a gente se policia. E aí você começa a pedir perdão por isso. Pedir perdão por isso. E dói, sabe? Dói. Às vezes você descobre pecados, você fala, como é que eu pude fazer isso durante tanto tempo da minha vida? Não é? Como é que eu pude enganar meu marido dessa forma? Como é que eu pude enganar minha mãe? Como é que eu pude fazer alguma coisa dessa errada no meu trabalho? Enfim, eu não sei o que é. Mas pedir perdão, não é? E aí é isso que a gente faz na ceia. E aí, na ceia a gente pede perdão pelos nossos pecados e nos purificamos com o sangue, com o corpo de Jesus. E a gente canta geralmente esse hino. Não sei como é que é na igreja que você frequenta. A gente canta não, ela canta e eu enrolo. Mas é isso, declare mesmo sobre você
o quanto você pode ser purificado e santificado. Que é mais ou menos assim, ó. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ou seja, mais branco que a neve, sem mácula, sem mancha. Quando você vai percebendo esses pecados, quando você começa a pedir perdão por aquelas pequenas coisas, você vai ficando mais alvo, mais branco como a neve, mais purificado. E aí a comunicação começa a acontecer. Eu sei porque assim, quando eu começo a ficar muito doente, quando acontece alguma doença, quando eu começo a ficar muito estressada, ou quando eu sinto que, nossa, faz tempo que Deus não fala comigo, a primeira pergunta que eu falo, o que é? Coloca a luz nas minhas sombras, do que eu preciso me arrepender? O que eu preciso mudar? Ou que atitude pecaminosa minha está gerando isso? Essa distância, esse distanciamento seu, esse distanciamento da E isso tem a ver plenitude. com a justiça de Deus, né? Se você for Exato. ler a Bíblia, você vai ver que a justiça de Deus, ela precisa acontecer, né? O Senhor fala sobre isso, sabe? É por isso que a gente vê em alguns momentos no Antigo Testamento, quando diz assim que Satanás é o acusador e que ia lá acusar alguém, né? E falar de alguém para Deus, é porque a justiça de Deus precisa acontecer. E aí, quanto mais próximo você quer estar de Deus, a luz de Deus é tão forte, a glória de Deus é tão forte, que ela faz isso que a Tati falou, que ela ilumina as nossas trevas. A gente tem alguns lugares da nossa vida que são trevas ainda, sabe? E aí a justiça de Deus precisa acontecer. O Senhor precisa fazer com que você deixe de ser daquele jeito, sabe? E sabe qual é o melhor jeito de você passar por isso tudo? É se entregar logo, que dói menos, sabe? Você vai e se entrega, se rende, né? Eu me rendo a ti, Senhor, transforma, sabe? E talvez você esteja aí ouvindo, assistindo a gente e tal. Eu não sei se você está ouvindo o áudio, está assistindo, porque a gente pega esse conteúdo e distribui em um monte de lugar. E aí você se pergunta, tá, mas o que seria exatamente essa conduta, né? A gente falou da mentira e tal, e a gente separou um versículo que, se você seguir esse versículo, olha, eu vou te dizer que você é ninja, e eu vou ficar muito feliz, tá? Que diz assim, ó, lá em Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha, se você conseguir ser essa pessoa, né, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, vou te dizer que você é um cristão, assim, sensacional. E acaba que assim, então eu não vou mais ficar brava, não vou mais ter problema nenhum na minha vida. Não é isso. É você sempre, quando no seu dia a dia, pensar como é que eu posso ser mais puro, mais edificado, mais pacífico, menos hipócrita, né? Menos mentiroso, menos mentirosa. E a Bíblia diz, né? Ira-se, mas não peca. Aí você falou uma coisa no meio da sua frase aí que eu acho que é a chave, assim. Que você falou, se todo dia você fizer tal coisa, se todo dia você for agindo e tal, isso chama constância, sabe? Quando a gente estava conversando antes, né, de conversar com vocês, a gente estava conversando sobre esses dois pontos, assim, que são importantes para que você tenha cada dia uma conduta mais cristã, que é constância e união. Constância é você fazer todos os dias você tentar, todos os dias você jogar a luz sobre as suas trevas, todos os dias você perceber quais são as encruzilhadas todas da sua vida que te permitem que você opte por agir do jeito A ou do jeito B, e união é você ter outras pessoas do seu lado que também passam por esse momento, por esse crescimento, sabe? Essa coisa de constância, olha o que diz lá em 1 Coríntios, fala assim, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sabe? Sede firme, tente todos os dias, assim, todos os dias passe por esse processo, tá? E o que é legal da união? É que se você pegar essas coisas todas que eu listei ali, algumas pessoas que estão próximas de você têm mais algumas daquelas características,
você às vezes tem mais outras daquelas características, sabe? E você vai aprendendo a viver essas características. Quanto mais você está próximo da pessoa, mais você vai adquirindo essas características, né? A gente passou um negócio engraçado essa semana, que minha filha falou que eu estou convivendo muito com a Tati, né? Porque, assim, o que acontece? A gente trabalha em casa, então a gente passa o dia inteiro juntos, tá? Não tem como a gente não conviver o dia todo juntos. E a Tati mistura as pessoas todas, né? Eu não sou muito boa para fisionomia, digamos assim. Não, ela é péssima. Ela é péssima pra fisionomia. Só que a Tati erra com convicção. Eu erro com certeza absoluta. Ela tá errada, mas ela tá errada com certeza absoluta, sabe? E aí eu passei por isso. Minha filha tava assistindo uma sériezinha adolescente e eu falei, essa daí não é aquela menina daquela outra série, não sei das quantas? E ela falou, não é não, papai. Eu falei, é sim. E eu abri o Google, achei as duas meninas com os dois sobrenomes completamente diferentes. Eu falei, mas elas são iguais. E ela falou, você tá vivendo muito com a Tati. Mas sabe o que é isso? Você conviver com as pessoas, você não vai ficando parecido. Você vê que aquelas pessoas estão casadas há 50 anos, são muito parecidas, né? Pessoas que andam juntas o tempo inteiro e tal. Então, a união também te ajuda a ter uma conduta mais cristã. Se você está perto de uma pessoa que é muito mais pacífica, você começa a ser mais pacífico também, né? Uma pessoa que é mais amorosa, que dá mais bons frutos, que pensa muito no outro e, de repente, em algum momento, aquilo vai ser muito diferente para você. Toda hora você vai falar, nossa, aquela pessoa já está vindo com isso de novo. E aí, aos poucos, você vai acrescentando aquilo na sua vida e você também vai tendo aquilo. Então, ter uma conduta cristã passa por isso, por essa constância de todo dia você tentar ser mais igual a Cristo e também de você ter mais união com outras pessoas. Não é à toa que a gente lê na Bíblia que a gente deve ser que a igreja deve ser que é a noiva de Jesus Cristo, e onde dois ou mais estiverem juntos ali, o Senhor estará presente. O Senhor fala muito sobre isso. Fala que o casamento agora é ser né? Porque um vai ajudar o outro, sabe? Alguém vai tropeçar e alguém vai dar a mão, e nunca é o mesmo alguém que tropeça, e nunca é o mesmo alguém que dá a mão. E aí você vira café quente. Eu tenho mais história do café. Senão abriu o café aqui e não fechou o café. Porque qual é a história do café? No filme Quarto de Guerra tem um momento muito legal, onde a senhorinha está ensinando a moça que está prestes a desatar o casamento e tal, como é essa conduta cristã, como é que ela é em Cristo, né? Assim, sou cristã e tal, não sei o quê. Aí você vai à igreja, não, faz oração, de vez em quando. Aí ela foi servir um café para essa moça, e a hora que ela tomou o café, ela achou horrível, o café estava morno. E ela falou, nossa, tá morno. Aí ela falou assim, é isso que provavelmente é a sua conduta, morna. Não é nem fria e nem quente, é morna. E morno é ruim. Então, que a gente precisa esquentar a nossa conduta cristã, para que a gente fique café quentinho, café passado todo dia, na hora fresquinho, sabe? Então, pensa aí, se é café morno ou é café quente? Não é? E o que todo dia a gente pode fazer para cada vez a gente ficar mais quente? E isso passa para as gerações. Quer ver? Vou contar uma história também. Deixa eu só completar uma coisa. Aí a senhora vai lá e toma um café quente, o dela, né? O dela. Aí a moça fala assim, mas o seu tá quente? Ela fala, o meu é quente. Porque ela tá falando da conduta dela com Deus. Ela fala, o meu a minha é quente. Então eu aproveito disso, né? E tem essa coisa, eu tiro o proveito dessa minha conduta quente. E isso passa de geração para geração. Quando você começa a esquentar seus relacionamentos com Deus, os seus filhos começam a te ver com um relacionamento mais quente. Seus pais começam a te ver com um relacionamento mais quente. Você começa a influenciar as outras pessoas. É isso que quer dizer, quando a gente começou a ler aqui, quando a gente começou a discutir nesse vídeo, é as pessoas verem a conduta cristã em você e começarem a se aquecer também. Começarem a ver que algumas coisas são frescuras. Ou não ouvir certos tipos de músicas, não assistir certas coisas, não conviver em certos ambientes, não frequentar, não é frescura. Você quer ver um exemplo disso? A gente foi passar o Dia das Crianças com as crianças. E no final a gente saiu, escolheu um jogo para levar para nossa menina e levamos, chegamos em casa e tal. Quando foi jogar aquele jogo, a gente não tinha lido direito, que o jogo era cheio de magos. Deuses. Era o Deus disso, Deus daquilo. Lá. Enfim, o negócio era muito feio. Aí, a hora que eu comecei a ver, eu já comecei a falar assim, olha, esse jogo não é legal, não é?
não gostei. O Bruno começou a, vamos tentar mudar o nome e tal, não sei o que e tal. A Ana pegou e falou, não vamos jogar não. 10 anos de idade. Não vamos jogar não, melhor não. Né? E ela começou a questionar por quê. Eu falei, olha, deuses, não é isso que Deus quer. Deus quer um Deus, só Ele. Isso é básico, né? É um Deus. E essas coisas de adoração de outros deuses e tal, é uma coisa que causa muita ira de Deus, que causa muita tristeza em Deus. E não é que você está amando outros deuses, mas você está jogando um jogo com vários deuses. Tati, pode ser frescura, pode ser fanatismo, para mim é uma conduta santificada. Olha, se o jogo está falando isso, eu vou ter que me fingir que sou Deus, eu vou ter que jogar umas coisas que eu não concordo. Tinha uns bonequinhos que pareciam uns demoninhos mesmo. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou jogar isso com os meus filhos? Para que eu vou assistir certos tipos de filmes com eles, por exemplo? Mas aí ela super de boa, falou, não, vamos guardar. Aí eu lembro que alguém comentou, não, vamos dar esse jogo para alguém. Vamos dar esse jogo para outra pessoa. Aí ela falou, não, a gente não vai jogar. Não é bom para a gente, não é bom para outra pessoa. E é exatamente isso que vai acontecendo. Você vai santificando e aí você santifica as suas gerações, né? Primeiro você está ouvindo a gente, você não tem filhos ainda, mas é algo para se pensar com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que trabalham com você. Né? E assim, eu queria te falar uma coisa. Sempre a gente está precisando de Deus em alguma coisa, né? A gente sempre quer que Deus faça alguma coisa por nós, quer que Deus abençoe alguma área e tal. E aí, de repente, você começa a ter uma conduta mais cristã, e eu não sei se é o seu caso, tá? Mas eu sei que é o caso de algumas pessoas que vão assistir esse vídeo, que, de repente, você até é uma pessoa bem firme nos caminhos de Deus, mas quando você chega num lugar onde nenhuma pessoa você se envergonha e se cala, e não fica falando muito sobre Deus. A gente vai perder essa vergonha. Você se envergonha de Deus. E aí, sabe, se Deus fosse se envergonhar de você e sumir de você, assim, não quer, sabe? Não faz isso não, assim, não é legal. Não, porque você começa a achar os iguais quando você começa a falar, não é? Assim, sabe o que acontece? Nós temos só um caminho para chegar em Deus, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele venceu o mundo. Né? Mas ele não foi do mundo em momento nenhum. E ele fala isso, que a gente ia passar aflições no mundo e tudo, mas que nós também somos vencedores do mundo, sabe? Então, por mais que você passe uma série de dificuldades e tudo, lembra que você já venceu. E outra, você não faz parte daquilo ali onde você está. Você às vezes está naquele lugar para levar luz, para que as pessoas possam aprender de Deus. Uma coisa muito legal que tem acontecido com a mentalidade cristã, por exemplo, é que tem um colega nosso que assiste todos os vídeos. É verdade. Não é? Uhum. Ele deve estar vendo esse daí, ele vai saber quem é. Porque o canal ainda é pequeno e tal, e ele assiste todos, sabe? Cara, olha só, isso já é motivo da gente gravar. Porque a gente está fazendo com que uma pessoa que vê o nosso exemplo, que está vendo as coisas que a gente está fazendo, como é que Deus, qual é a relação íntima que a gente tem com Deus, sabe? Ver como que é isso e aí sente interessado em entender mais um pouco sobre isso. Até a Siri. Até a Siri se interessou no celular da Tati. E esse colega, ele comprou umas mesas de trabalho nossas. E eu tinha pedido a Deus para abençoar muito quem comprasse as mesas de trabalho. Aí passa umas semanas, ele manda um recadinho para mim no celular, falou assim, Bruno, o que vocês fizeram com essas mesas? Porque eu vou te falar, hein? Foi comprar as mesas e colocar no nosso escritório aqui, até a produtividade aumentou, tudo ficou melhor e tal. Aí ele falou assim, aí ele veio falar assim, vocês pediram alguma coisa para abençoar, não foi? Foi isso mesmo. Eu pedi que quem comprasse aquelas mesas fosse muito abençoado. E aí as pessoas começam a ver você como um cristão abençoado. Mas você vai receber essas bênçãos quando você fica cada vez mais com conduta santificada. Você vai viver o reino de Deus aqui nessa terra. E as pessoas vão poder olhar para você e querer se inspirar em você. Porque eles têm em você um exemplo de pessoa que está feliz, que é uma pessoa em paz, que é uma pessoa que não é falsa, uma pessoa que se alegra, uma pessoa que ajuda os outros. São pessoas, as pessoas vão querer ficar perto de você, vão querer entender o que você faz para ter tudo isso. O que você faz para ser tão abençoado por Deus dessa forma? Né? E aí você não pode ter vergonha, não. Eu faço oração mesmo, sabe? Eu falo glória a Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Quando você começa a falar desse jeito, no meio que às vezes você acha que não tem nenhum cristão ali e tal, não sei o quê, você começa a achar os iguais. A gente estava numa conferência de marketing digital
E foi incrível, a gente orou muito até antes de ir, porque a gente sabe que é um ambiente que não é um ambiente de totalidade cristã. E mexe com o nosso mexe com o ego, nosso porque a ego gente tem e lá os tal. nossos resultados, as coisas que a gente E faz. sempre é essa questão de dinheiro, ganância, poder, né? Então a gente se uniu muito, orou muito e foi. E foi um evento assim que a gente achou produtores digitais cristãos, vários, vários produtores que falavam de prosperidade cristã, o outro que tinha uma escola cristã, e a gente começou a falar disso, e quando a gente falava disso, e falava do mentalidade cristã, a gente está com um projeto da mentalidade cristã, as pessoas começavam que legal, eu também sou da igreja tá, e não interessa de que igreja o que menos interessa é isso. Nós somos da igreja de Cristo. Nós somos cristãos, nós somos do reino, nós somos pessoas do reino. E aí você começa a achar pessoas do reino, e você começa, puxa, que legal, tem mais gente aqui, tem mais gente que quer essa conduta santificada. Não é só você, não sou só eu, é muita gente do reino. E Deus quer isso cada vez mais da gente. A gente quer e quando você exatamente pede isso, um coração igual ao de Jesus, um sentimento igual ao de Jesus, né? Para que o seu coração te dê uma conduta igual de... Porque sua mente, nesse mundo, provavelmente não vai te dar. E assim, seja mais exemplo, sabe? É bom a gente ser exemplo. E quando a gente é exemplo negativo, é muito ruim. E eu posso falar isso assim, com muita propriedade. Tive um momento na minha vida que eu fiz muitas coisas erradas, sabe? E depois, quando eu passei pelo processo de reconquista, né? De voltar para os caminhos de Deus, e estar firme nos caminhos de Deus de novo, o sempre que me doeu mais foi saber que em algum momento da minha vida eu passei o exemplo errado do que era uma pessoa nos caminhos de Deus. Porque as pessoas viram as coisas erradas que eu estava fazendo e pensavam assim, olha lá, tá lá. E esse é um cara que está na igreja desde os 13 anos de idade, sabe? Então, aquilo doeu muito no meu coração, sabe? De pensar, olha só o tipo de responsabilidade que eu tinha e que eu não soube passar a viver com isso, né? E eu fico muito feliz de saber que eu me resgatei, sabe? Mas em algum momento eu deixei isso. E ainda bem que eu mudei, sabe? E se você, de alguma forma, na sua conduta, no seu dia a dia, você tem algumas ações que mostram para as pessoas que, olha, tá vendo como é uma pessoa de Deus, ela faz coisas que não são legais. Muda isso, porque o coração de Deus se entristece, sabe? Então, aprende como aprende como Cristo gostaria que você agisse. E quanto mais você deixar, o Espírito Santo mais vai falar com você, mais vai tocar no seu coração, mais vai te transformar, mais vai te mudar. E é por camada mesmo que ele te muda, sabe? Ele tira primeiro aquela camada mais grossa, mais superficial, e aí você acha de repente que você está limpo, aí de repente ele tira outra camada, e outra camada, é igual uma cebola mesmo, porque você sempre vai ter uma camada a mais de purificação, mas você só chega naquela camada lá do meio se você tirar as primeiras lá atrás. Então vai tirando, não existe conduta cristã com pornografia, não existe conduta cristã com mentira, não existe conduta cristã com enganação. Entende? Como que Deus se distancia por conta desse pecado tão grande? Não existe, não se iluda. Não se iluda que você vê pornografia de noite e depois no outro dia seguinte vai para a igreja e ninguém está vendo. Não é uma conduta cristã, isso só vai te levar ao pecado, só vai te levar a um monte de maldição, um monte de iniquidade que não fica só em você, que passa para os seus filhos, passa para as suas gerações. Então, de verdade, pensa em tudo. O que não é conduta, e não só pensa que não, pede para o Espírito Santo te mostrar no seu coração. Pede para o Espírito Santo te mostrar no seu coração, e é incrível quando você começa a pedir, de repente faz assim, nossa, eu peguei um negócio do fulano e não devolvi. Não acontece isso? Aconteceu isso comigo. Eu falei com a Tati, amor, eu me dei conta de que eu peguei o DVD de um colega do Pelé, dos 1000 gols lá do Pelé, das coisas. Nunca lembrei de devolver e não foi nem de propósito, não, mas eu não lembrei e tal. Não, e tem coisas que às vezes é de propósito, mas aí você não. E aí lembra, nossa, eu não posso mais falar desse jeito, com tal fulano. Nossa, eu agi horrível. E aí vem a parte também dura de você corrigir a coisa, porque você pede perdão. Fez, agora desfaz, né? Desfaz, é duro, dói. Mas o que eu sempre peço, quando eu descubro alguma coisa assim, eu falo, Senhor, me dê estratégias do céu para resolver isso, que eu criei. Me dê estratégias do alto.
me municia com estratégias. Olha, Deus é tão misericordioso, e glórias a Ele, as coisas que eu precisei resolver, que eu tinha me metido e cometido alguns pecados, Ele me deu as estratégias do alto para fazer isso. Então, ore para que Ele ilumine as sombras, ore para que Ele perdoe esses pecados e ore para que Ele dê as estratégias divinas para que você possa corrigir aqui na terra, né? Corrigir o que foi feito desse pecado. Aí você vai ter cada vez uma conduta cristã, cada vez um coração mais parecido com o coração de Jesus. E aí as bênçãos do reino vai vir sobre você agora, nesse tempo de agora. Porque agora a gente precisa viver as bênçãos e tudo que a gente pode herdar do Pai, que é nosso Pai, que é Deus. Isso. Vamos cantar um louvor que é muito legal para você declarar também, que é aquilo que eu falei do coração de Cristo, né? O quanto que você pode sempre ter um coração mais parecido com o dele e pedir isso, peça isso, né? E aceite quando chegar. Por mais difícil que às vezes seja quebrar, rasgar algumas coisas, algumas crenças, tudo, mas pede para chegar em você, tá bom? Que é dar um coração igual ao teu, diante do trono, já foi regravado várias vezes. Declara aqui comigo, tá? Vai aparecer aqui a letra aqui abaixo para você, e a gente vai fazer uma oração para você já também, para que você possa, de verdade, colocar luz a essas sombras, ter uma conduta cada vez mais, aquela conduta do reino, a conduta cristã mesmo. E se você curtiu esse papo de hoje, curte, compartilha, comenta aqui abaixo o que foi que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, tá bom? Porque a gente fica muito feliz aqui quando você participa com a gente das nossas conversas. Vamos lá? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Que você tenha o seu coração mais purificado depois dessa conversa aqui hoje. Vamos orar por isso? Faz oração com você hoje. Fazer hoje, eu dominei. Já falou tanto hoje mesmo. Vamos lá, fecha seus olhos. Senhor, eu oro hoje por todos nós aqui, todos que estão assistindo a esse vídeo, Pai. Coloque em luz as sombras de cada um de nós aqui. O Senhor sabe onde estão as nossas sombras e quais delas nós precisamos iluminar nesse momento, Pai. Espírito Santo que habita em nós e que habita em cada um daqueles que estão nos assistindo. Incomode em todo e qualquer comportamento que não seja de Ti, em todo e qualquer comportamento que desvie, Senhor, que nos distancie de Ti, Pai. Tire as camadas de pecado, de iniquidade, jogue por terra todas elas, Pai, para que a nossa comunicação seja limpa e livre, para que todos que estão aqui possamos escutar a Sua voz, Pai. Fala conosco, Pai, o que falta para que a gente tenha mais e mais e mais intimidade e comunicação contigo. Desperta o nosso espírito, Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter uma conduta de reino e sermos santificados a cada dia para viver o Seu reino em abundância aqui nesta terra, Pai. Faz de nós espelhos para que nós possamos refletir a Sua face, Pai, e iluminar cada vez mais e mais corações. Dá-me, Senhor Jesus, um coração igual ao Teu, a todos nós aqui, Pai. Cada dia mais puro,
mais pacífico, menos hipócrita, mais amoroso, Senhor. E santifique-nos a cada dia, Pai. Perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe pelas nossas mentiras, nos perdoe pela nossa enganação, nos perdoe por tudo que não é de Ti, Pai. Perdoe a cada irmão e irmã aqui que esteja ouvindo e que esteja com o coração sinceramente arrependido de qualquer conduta que tenha tido até aqui, Senhor. Corrija, Pai. Nos ilumine, coloque com o nosso coração mais fé, mais temor a Ti, para que nós possamos ser, sim, Cristos aqui na terra, Senhor, e poder viver todas as bênçãos do Reino. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Um beijo e viva aí sua conduta cada vez mais santificada. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.